Caramba, a gente fez o nosso trabalho muito bom, porque elogiaram tanto, ficou tão bom que chamaram de locação. Bom, aqui agora vamos passar para a cidade cenográfica. A cidade cenográfica era enorme, vocês podem ver na planta baixa, a planta de implantação também, era um campo, um lugar imenso, era um parque lá de Bagé. E aí dentro desse parque se escolheu um lugar onde poderia se fazer a cidade cenográfica, que até ia virar um parque temático lá depois, mas mudou o governo, caiu tudo e não aconteceu. Então a gente foi fazer as casas. Só que a cidade cenográfica tinha um porém. Eram 50 anos entre o início da cidade e até o final do filme. Então a cidade foi construindo. Então o que a gente teve que fazer? Quando teve que montar a implantação da cidade cenográfica, a gente teve que fazer assim, na época tal tinha X casas, casas tais, aí a gente fez por um lado essas casas. Na época tal já tinha fulano, aí a gente aumentou para aquele lado, para quando os ângulos de câmera serem direcionados para aquela data de época. Depois já tem a cidade completa, aí já pode mostrar tudo. Então a gente foi direcionando isso para poder ter os 50 anos que passaram no filme e a gente ter essa evolução da cidade sem ter problemas, porque não dá para a gente, por exemplo, botar onde era só um vilarejo e ter um prédio da Câmara. Não dava isso. Então a gente teve que fazer esse estudo na hora de montar a implantação da cidade cenográfica. E a cidade cenográfica tinham casas de madeira e casas com estuque, as casas que eram mais recentes, as casas de maiores, como a mansão dos Terra Cambará, a Câmara. Então, isso tudo não era de madeira, era com estuque e tal, e tinha casas de pau a pique, mas não o nosso pau a pique daqui do Nordeste, é um pau a pique do Sul, que é um pouco diferente. Então, a gente tinha as casas de madeira que a gente envelhecia com a nossa mangonga, que a mangonga é o que eu chamo, é uma mistureba que a gente faz de ocre, verde, preto, aguada e passa isso. Eu chamo isso de mangonga, eu falo para os meninos, menina, a mangonga aí eles já sabem o que é. Ou então a gente queima a madeira, que você queimando a madeira também dá uma textura ótima de envelhecimento, porque o fogo faz buracos, então a madeira queimada é muito legal também para o envelhecimento. E do lado a gente tem a madeira envelhecida com o estuque. O estuque a gente fazia uma mistura de gesso com... como é? Ráfia não, gente, esqueci o nome agora. Fugiu. Aí, uma hora eu vou lembrar. Aí, e a gente fazia essa mistura, botava na parede, porque era feito de compensado, né? Tinha uma tela para grudar esse negócio, depois a gente fazia pintura de arte, e a madeira a gente pintava, passava cera, deixava a cera secar, depois vinha raspando, que dá essa textura aí que vocês veem meio de descascado, meio manchado. Então foram usadas várias técnicas nessa cidade cenográfica para a gente poder ter um resultado bacana. Fora isso, a gente misturou as técnicas que a gente viu que eles usavam no Sul, que a palha do telhado era diferente, era colocada de uma forma diferente. Então a gente chamou gente de lá para fazer isso para a gente. Porque a gente tinha a gente começou com empreiteiros de lá, só que não deu certo. O Celso foi nos salvar, o empreiteiro, o Celso, que foi lá que eu conheci ele foi nos salvar porque não estava dando certo, o negócio não ia ficar pronto. E ele foi com a equipe dele, a gente conseguiu sair com coisa. Fora isso, a gente tinha uma equipe nossa que acompanhava em todas as externas, as pequenas montagens e tal, porque a gente tinha pouquíssimas locações. Aqui já é a cidade, já no estágio mais avançado, já as casas já em pé. Aqui embaixo, vocês podem ver, é o casarão do Terra Cambará. O interior dessa casarão foi gravado em Pelotas, numa outra casa que eu já me escolheu, que já estava também meio detonadinha, mas aí ele escolheu os cômodos que ele ia usar, a gente reformou esses cômodos, mas a gente tinha que fazer um link entre cidade cenográfica e esse interior, porque o interior
do casarão era na locação e o exterior todo na cidade cenográfica. Então as janelas eram iguais, a arquitetura por fora da casa não era, mas também não tinha problema não ser, porque nunca apareceu a casa do lado de fora na locação. A casa do lado de fora só apareceu na externa, na cidade cenográfica. Então não tinha esse problema. Então, mas a gente tinha que fazer a ligação de portas, as portas tinham que ser iguais, por causa da entrada e saída e tal, janelas, essas coisas. Então foi isso. Aí a gente foi com todas as construções. Aqui já é a cidade já pronta. Não tinha paisagismo, vocês podem ver no slide anterior, não tinha nada. Então essas árvores grandes, tudo isso, gente, a gente comprou lá. E a gente tinha um fornecedor maravilhoso, que até hoje é meu amigo, e ele que forneceu todas essas plantas para a gente, dizia qual era a planta melhor, qual era a planta que ia durar, e não sei o que, as árvores, tudo isso foi trazido, não existia esse paisagismo, a gente teve que colocar todo esse paisagismo na cidade. Agora, tinha uma árvore no centro da praça da cidade, que era uma árvore que era dita em texto, uma árvore, acho que era uma figueira de X tantos anos e tal. A gente não tinha como trazer uma árvore verdadeira daquela tamanho para a cidade cenográfica. Então, o que a gente fez? A gente fez uma árvore cenográfica, que é essa que vocês estão vendo na foto aí embaixo. Então, mas ela não é totalmente cenográfica, porque quando ela acabou, a gente achou que estava faltando alguma coisa nela que não estava passando. Então a gente começou a misturar peças de árvore de verdade com a cenográfica. Então a gente botou umas raízes, pegamos umas raízes e acoplamos nela. A gente pegou mais as texturas de árvore e colocamos em cima, uns sapés, umas coisas. Tudo que a gente achava que poderia dar mais realidade a essa árvore, a gente foi colocando para poder ela virar uma árvore crível, né? Porque tinha muita cena perto dessa árvore, então tinha que ser uma árvore crível. Mas no final deu certo. Essa árvore deu trabalho para a gente, porque era uma coisa que era muito gravada, ia ser gravada de perto. Gravada não, desculpa, filmada de perto. Uma câmera super boa, super definição. Então, essa árvore deu um trabalho, mas a gente conseguiu que ela ficasse crível. E aí, também depois na pós, que pode dar mais um consertozinho e tal, ela conseguiu ser filmada numa boa, mas ela deu uma dorzinha de cabeça. E a gente tinha algumas casas que tinham interior, por exemplo, a gente tinha o interior desse bar, tinha o interior da casa da Bibiana, né, que nova e depois um pouco mais velha, mudou de tempo, a gente mudou algumas coisas, então a gente tinha pouquíssimos interiores na cidade, alguns interiores foram feitos em outras locações, mas o grosso foi feito aí, o que era interno, que não dava para a gente fazer, todos os interiores, então uns eram locação e outros foram feitos aí. Aqui é um cemitério que a gente teve que montar e mais uma vez eu passei aquele aperto das estaquinhas, porque era no meio de um nada, vocês podem ver aí. A gente foi lá, já marcou a entrada e eu botei as estaquinhas lá e rezando pro dia que eu voltasse lá para montar, porque eu não ia montar naquele dia nem no dia seguinte. Estivesse as minhas estaquinhas lá, marquei, porque a gente parou numa estrada, aí andamos X metros até chegar ao ponto, marquei quanto eram os X metros, tirei umas 500 fotos de tudo, até todos os matinhos em volta para poder conseguir chegar no lugar no dia. Aí, quando a gente foi montar, tava lá, graças a Deus, as estaquinhas, montamos o cemitério com morada de pedra, mandamos fazer esse portão de ferro. Aí o túmulo, né, da família era descrito no texto, então a gente teve que fazer mais ou menos igual que ela descreveu. E as outras cruzezinhas que tinha no coisa, a gente pegou tudo da referência que a gente tirou lá do cemitério dos quilombolas.
Então a gente aproveitou assim muito daquela visita nossa. Então as cruzes de ferro com detalhes, tinha umas cruzes que tinha de madeira, mas tinha umas de ferro. A gente mandou fazer, porque a gente morou lá, a gente conhecia todo mundo da cidade, né? A cidade ficou meio que parada ao nosso disposição, assim, para fazer as coisas, ferreiro. A gente, né, gente, eu conheci de tudo lá. Conheci até o sobrinho do cara que foi o arquiteto ou engenheiro do Cristo Redentor. Vocês acreditam nisso? Ele me mostrou a revista do tio dele lá, não sei o que, tal, tal. Eu falei assim, caramba. Eu falei, essa revista deve valer uma fortuna. Eu falei assim, você quer me dar, não? Aí, olha só que a gente foi encontrar. Aí, bom, essas são as coisas que eu passei. Uma das, né? A gente passa muita coisa. E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história, mais alguma coisa, e eu vou passando minhas experiências assim. E que se você gostou, dá o like, deixa o seu... Se você tiver alguma dúvida, se inscreva no canal para eu continuar postando mais ainda, se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Face, dê a sua curtida. E eu queria falar outra coisinha com vocês. Esse mês de janeiro eu vou fazer uma imersão de cenografia. Serão 3 dias, três aulas, né, sobre cenografia. Mas para isso eu preciso que você se inscreva no meu grupo de WhatsApp, que vai ter, onde eu vou mandar o dia, a data e a hora e o link, desculpa, a hora, a data e o link dessa live. Para você se inscrever, você tem que entrar no meu grupo de WhatsApp. Então, para você chegar lá, você vai no meu Instagram, Ana Paula 63, entra na minha bio, que lá vai ter um link que vai te levar para o link do WhatsApp. Então, você se inscreve no WhatsApp, lá não é um grupo de conversa, é só para eu te passar o dia, a hora e o link da imersão, tá bom? Então, estou te esperando, espero que você se inscreva também para a imersão e agradeço pela sua atenção até agora aqui. Um beijo!